Você já ouviu dizer que política e religião não devem se misturar. Mas o que aconteceria se o presidente dos Estados Unidos fosse sugerido como o novo Papa? Pois é, foi exatamente isso que um senador americano fez, e o mundo católico ficou em choque. Se você acha que já viu de tudo, espera até entender o que está por trás dessa história. Reaction to the Canadian elections. As Pope? I'd like to be Pope. That would be my number one choice. Tudo começou quando Lindsey Graham, senador republicano e aliado fiel de Donald Trump, soltou uma frase inacreditável. Trump deveria ser o próximo Papa. Foi dito em tom de brincadeira, talvez, mas o que parecia piada foi encarado como desrespeito por muitos fiéis. A declaração inusitada e polêmica feita por Graham provocou alvoroço nas redes sociais e causou desconforto em círculos católicos ao redor do mundo. Embora dita com aparente tom de ironia, a fala não passou despercebida e levantou questionamentos sérios. Até que ponto os Estados Unidos têm poder sobre instituições globais, inclusive as religiosas? Seria isso apenas uma piada de mau gosto, ou um sinal preocupante de desrespeito à santidade da Igreja Católica? E aí surge a dúvida. Quando um senador brinca com isso, ele está rindo de uma tradição milenar ou tentando dizer que o poder político é maior do que o espiritual? Lindsey Graham é um dos aliados mais vocais de Trump e já esteve envolvido em outras falas polêmicas. Mas ao sugerir que o ex-presidente dos Estados Unidos deveria liderar a Igreja Católica, Graham extrapolou os limites do debate político e adentrou um terreno sensível: a fé, a tradição e a autoridade espiritual do Vaticano. Essa sugestão, ainda que dita em tom de brincadeira, revela uma perigosa banalização do sagrado. O papado não é um cargo político, nem uma função pública conquistada por popularidade ou por articulação partidária. Trata-se de um chamado espiritual, profundamente enraizado em séculos de tradição católica. A escolha do Papa se dá por meio de oração, discernimento e um processo ritualístico rígido. O conclave, ao propor Trump como pontífice, Graham ignora essa realidade e passa a ideia de que qualquer estrutura global pode ser usada como ferramenta política para reforçar a narrativa e a hegemonia dos Estados Unidos. Além disso, a fala escâncara como certos setores da política americana enxergam o mundo como um tabuleiro, onde até instituições milenares viram peças no jogo de poder. A Igreja Católica, com mais de 1 bilhão de fiéis e uma complexa teologia eclesiástica, sempre buscou preservar sua autonomia diante dos poderes mundanos. Colocar alguém como Trump, com histórico de conflitos morais, divisões e sem formação teológica, no centro da fé católica, é mais do que incoerente. É ofensivo. Para os fiéis, o Papa é símbolo de humildade, caridade e compromisso com o Evangelho, mais do que uma provocação midiática. Essa declaração deve ser vista como um reflexo perigoso de uma mentalidade secularizada, uma mentalidade que não reconhece os limites entre poder político e autoridade espiritual. Num mundo polarizado, com escândalos e crescente descrença, o respeito às instituições religiosas se torna ainda mais urgente. A fronteira entre o riso e a blasfêmia é tênue, e cruzá-la, mesmo com ironia, pode gerar consequências profundas. Na relação entre fé e sociedade, a frase foi dita em tom de humor, uma brincadeira, uma demonstração de admiração pela influência de Trump, talvez, mas mesmo nesse contexto, ela soou como um insulto para muitos católicos, para muitos religiosos ao redor do mundo. E num momento delicado da Igreja, com especulações sobre o futuro após o papado de Francisco, essa fala foi vista como inaceitável. Os Estados Unidos têm enorme influência global, na economia, na cultura, na política e até no comportamento espiritual, mas há um limite, e esse limite é o sagrado. A Igreja Católica é uma das instituições mais antigas do mundo, com regras próprias e uma sucessão baseada em tradição milenar. O conclave não é um debate político, é um momento de oração,
de silêncio, de busca pela vontade de Deus. Sugerir que alguém como Trump, que nem é católico e frequentemente colide com os valores do cristianismo, possa ser papa, é mais do que absurdo. É uma afronta. Essa é a pergunta que muitos estão se fazendo. Foi só sarcasmo? Ou uma visão distorcida de que poder político pode se sobrepor ao espiritual? Para muitos, isso é mais um exemplo da arrogância imperialista americana, onde tudo, até o papado, parece ao alcance do seu poder. É o secularismo, tentando moldar o sagrado à sua própria imagem. E isso é perigoso. Comentários como esse banalizam o conclave, reduzem a função papal a uma escolha populista, quando, na verdade, é uma missão divina. Para entender o peso dessa fala, é preciso lembrar: o conclave é um processo de escolha sagrada, isolamento, reflexão, discernimento, oração. O próximo conclave, possivelmente em 2025, já está sendo especulado. Nomes sérios estão sendo considerados. Cardeais comprometidos com a missão pastoral e evangélica. Colocar Trump nesse cenário não é só ridículo, é um sacrilégio. A fala de Graham serve como alerta sobre os perigos da retórica política sem limites e sobre a necessidade de proteger o espaço sagrado das religiões, frente à tentativa de colonização cultural e política. O conclave não é uma eleição qualquer, e o Papa não é um presidente. Ele é o líder espiritual de mais de 1 bilhão de católicos. No fim das contas, talvez tenha sido só uma piada, mas e se não foi? E se essa fala revela algo muito mais profundo? Uma tentativa de dominar o que é sagrado? Agora eu quero saber: você acha que foi só ironia? Ou um desrespeito à fé de milhões? Comenta aqui embaixo, porque essa conversa ainda está longe de acabar. Misturar política e fé dessa forma banaliza o que há de mais sagrado e mostra o quanto o mundo moderno precisa reaprender a respeitar aquilo que não pode ser comprado, controlado ou manipulado: a fé.